Se você tem um espaço topológico qualquer, não põe nenhuma hipótese a mais, em geral eles são meio chatinhos de trabalhar ou meio inúteis, assim, é meio difícil alguma coisa. Assim. Em geral você pede mais algumas propriedades, aí você consegue ter coisas mais interessantes. Ou pensando ao contrário, se você está numa situação de verdade, alguma coisa assim, e você consegue um espaço topológico com mais propriedades, é melhor para você, vai ser mais fácil de trabalhar. Certo? Às vezes não tem o que fazer, você fica com poucas propriedades mesmo. Então agora a gente vai começar a acrescentar quem são essas propriedades que a gente pode pedir num espaço. Então a primeira leva dessas propriedades são propriedades que a gente fala que é o espaço consegue diferenciar os seus pontos em algum sentido. Então os abertos enxergam os pontos de forma diferente. Então o primeiro axioma, vou chamar de T0, certo? O que é esse axioma? Ele quer dizer que para qualquer xy que você pega no seu espaço, já estou supondo que isso aqui é um espaço topológico, tá? Você vai ter, então aqui eu vou desenhar eles que é mais fácil. Tipo, existe um aberto que tem esse e não tem aquele, ou existe um aberto que tem esse ponto e não tem o outro. Eu não estou afirmando que, não tem que existem os dois abertos que eu desenhei, tá? Pelo menos um desses existe. Então, para qualquer xy que você pega, existe a aberto, né? Tal que x pertence a A e y não pertence, ou x não pertence ao A e o y pertence. Tá? Então, pelo menos uma dessas duas condições acontece, não necessariamente as duas. Eu tenho pelo menos um desses abertos. A ideia aqui, que aconteceria se não acontecesse isso? Isso queria dizer que esses x e y eles são tais que toda vez que um aberto pega um, pega o outro. Então, em algum sentido, o espaço enxerga esses dois pontos como indistinguíveis, assim, é como se você tratasse esses dois pontos como um ponto só. Aliás, isso é um exercício interessante, faz uma espécie de um quociente aqui e fala que os dois pontos são sempre o mesmo, certo? Assim, dois pontos que não são separáveis por abertos, você fala que é um ponto só, certo? Aí você vai ver que dá um espaço topológico novo e ele tem essa propriedade aqui mais bonitinha. Tudo bem? Então esse aqui é o T0. Só para a gente exercitar aqui um pouquinho, vamos fazer uma caracterização. Bom, para esse tipo de espaço, né? Então qual que é uma caracterização? Então x ele é t0, C e somente C. Para qualquer xy que você pega no espaço, né, distintos, né, então x, y, x diferente de y, você e você e para qualquer base bx, base local para x e para qualquer by, base local para y, temos que bx é diferente de by. Tá? Então, se você fixar duas bases, uma base para um ponto e uma base para o outro, elas têm que ser diferentes. E se sempre acontece isso, você tem que ele é T0. Tá? Assim, você nunca vai usar esse negócio na prática, mas é um exercíciozinho bom de praticar aqui, certo? Vamos tentar então fazer a primeira direção. Então eu pego dois pontos distintos e eu quero mostrar que eles têm bases distintas, tá? Então fixei aqui o meu x e meu y lá, distintos, certo? Senão não faz graça, acho que eu esqueci de falar lá na definição T0, mas isso aqui só faz sentido se você pegar dois pontos distintos. E vamos supor que para qualquer base que você pega, elas são, bom, vamos pegar, fixa duas bases, né? Então eu vou fixar bx base para x e vou fixar by base para y, certo? Então eu fixei uma base para esse, vamos fixar uma base para aquela. Eu tenho que mostrar que essas duas são distintas, certo? Então o que eu sei? Eu sei que pela afirmação de ser T0, estou supondo aqui o T0, que existe um aberto que tem o x e não tem o y, ou existe um aberto que tem o y e não tem o x. Tá? Vou fazer o primeiro caso, o segundo caso é análogo. Então vamos supor que existe um A, que o x pertence ao A e o y não pertence, tá? Então estou supondo um dos casos, é um ou, né? Então estou supondo esse caso. Mas repara que se o x está num aberto, então existe V aberto pertencente ao BX, certo? Não nem devia estar escrito aqui que é aberto, porque todos os elementos da base são abertos. Então existe um aberto aqui, tal que faz o sanduíche. X pertence a V, desculpa que eu chamei de V, contido em A, certo? Mas ó, repara que agora esse aberto aqui, ele está no Bx, mas como ele está contido no A,
o y automaticamente não pertence ao v. Então, se o y não pertence ao v, automaticamente esse v não pertence ao by. Então, você achou um aberto que está aqui, que não está aqui, então essas duas bases são diferentes. Certo? Então, esse foi um lado, né? Então, se você tiver que os pontos são, né, vamos voltar para o enunciado, se você tiver que o espaço é t0, qualquer xy que você pegue, qualquer base local para um ponto e para o outro, você vai ter que elas são diferentes. Vamos fazer a volta. Então, vou supor que qualquer duas bases que você pega, elas têm que ser diferentes, então o espaço é t0, certo? Então agora não tem mais a hipótese de t0. Mas aí qual que é a sacanagem que você faz? Vou definir assim, ó, pega bx e eu vou pegar todos os A's contidos, não, todos os A's pertencentes a tal, todos os abertos, tais que x pertence a A. E vou chamar de by todos os A's pertencentes a tal, tal que o y pertence a A. Certo? Então peguei todos os abertos que tem o x, peguei todos os abertos que tem o y. Obviamente, isso aí é um exercício bem trivial, mostrar que isso aqui é uma base para o x e isso aqui é uma base para o y. Tudo bem? Por hipótese, agora, como isso aqui é uma base local para um e isso aqui é uma base local para o outro, esses dois são diferentes. Mas repara agora, se isso aqui é diferente desse, ou é porque tem um cara que está aqui e não está aqui, ou o contrário, tem alguém que está aqui que não está aqui. Eu não sei os dois casos, né, porque uma podia estar inclusa na outra, mas pelo menos tem um aqui que não está aqui, ou um aqui que não está aqui. Se você pegar um cara que está aqui, se for o caso, por exemplo, de um cara que está aqui, mas não está aqui, quer dizer que é um aberto que tem o x que não tem o y. E aí acabou. Mostrei que vale ter zero, certo? Achei o aberto que eu queria. Tá certo? Então isso aqui é o primeiro axioma, ele é mais bobinho. Exemplos, né, do tipo, você pegar um espaço com mais de um ponto e pôr a topologia caótica, por exemplo, ele não é T0. Né? Então, sempre quando você colapsa assim, pontos, não dá. Aí meio que quase qualquer outro exemplo que a gente vai ver no curso são exemplos de espaços que vão ser T0 de fato. Tá bom? Então é isso por enquanto.